Tava dando uma olhada aqui na tabela do Fluminense, a gente fica um pouquinho, fica um pouquinho animado quando o Fluminense dá um respiro, ainda mais na situação de Z4. E eu tava aqui observando que essa semana vai ser livre para o Fluminense para recuperar jogadores machucados, caso Marcelo, Cano, pode ser que o Cano seja relacionado para o jogo contra o São Paulo, porque ele está no processo de transição, recuperar jogadores, e é importante você ter uma semana livre. É ruim porque nós fomos eliminados da Copa do Brasil, uma chance de conquistar um título esse ano, mas ainda estamos na Libertadores, mas enquanto outras equipes que estão brigando até pela Taça Libertadores também, igual a gente, vai ter uma semana, por exemplo, o Atlético Mineiro vai jogar no meio da semana contra o São Paulo, enquanto o Fluminense vai estar descansando. E é importante para um clube que tem tantos jogadores se machucando, tendo problemas físicos, ter essa semana livre para se preparar para o jogo contra o São Paulo no domingo, no dia 1º de setembro. É Fluminense São Paulo às 18h30 no Maracanã. Aí, vendo a sequência da tabela, depois do jogo contra o São Paulo, no domingo, que é a nossa próxima partida, vamos ter 15 dias, mais 15 dias de preparação, né, para uma sequência difícil, que é o jogo contra o Atlético Mineiro. O próximo jogo da gente, depois da data FIFA, em que a seleção brasileira vai estar atuando, o André foi convocado, o André é o único que vai estar em atividade durante esses 15 dias. A gente tem o jogo contra o Juventude no dia 15. Contra o Juventude, pela situação da tabela que o Fluminense se encontra, o Fluminense deve ir e precisa ir com o time titular contra o Juventude, porque já vai ter essa semana que a gente vai entrar, livre até o jogo contra o São Paulo, e depois do jogo contra o São Paulo tem a data FIFA, que são 15 dias sem jogar. Tempo suficiente para massificar o sistema tático do Mano Menezes, outras opções táticas, como ele utilizou nessa última partida, utilizando 3 zagueiros e alas pelos lados do campo, e recuperar jogadores, recuperar Cano, recuperar Marcelo, recuperar quem tiver machucado. Então é importante essa data FIFA para dar esse descanso ao Fluminense, porque a sequência é complicada. Porque no dia 15 a gente pega o Juventude jogando fora de casa, depois a gente tem um Atlético Mineiro jogando no Maracanã. Mas poupa contra o Juventude porque tem o jogo na Libertadores contra o Galo. Não dá, mano. É muito tempo sem jogar. É data FIFA, são 15 dias sem estar em atividade. Então, contra o Juventude, vai o time titular. Porque a gente tem que recuperar os pontos que nós perdemos para o Juventude jogando no Maracanã. Então é importante ir com o time completo contra o Juventude, até para dar ritmo, para não perder essa sequência interessante contra o Atlético Mineiro no Maracanã, que vale muita coisa. Então é bom botar o time titular lá em Caxias do Sul contra o Juventude. Aí temos o Atlético Mineiro no dia 17 ou no dia 18, vai definir se a gente vai jogar na terça ou na quarta contra o Atlético pela Libertadores. E depois, no dia 22, tem o clássico contra o Botafogo no Maracanã. Aí a pergunta que se faz, vai poupar contra o Botafogo? Vai jogar contra o Atlético? Tem o Botafogo no meio do outro jogo, que é o jogo da volta, que é o jogo decisivo lá no Mineirão, provavelmente no Mineirão, contra o Atlético Mineiro. Então, entre os dois jogos da Libertadores contra o Galo, tem um clássico no meio do caminho, que é contra o Botafogo. Mas o Botafogo também está jogando pela Libertadores. Então é possível que esse clássico, Fluminense e Botafogo, as duas equipes coloquem um time misto. Porque está encaixado em 2 jogos de Libertadores, jogos decisivos. Tanto para o Botafogo como para o Fluminense. O Fluminense pega o Atlético Mineiro e o Botafogo, se eu não me engano, pega o São Paulo pelas quartas da Taça Libertadores. Então é bem provável que esse jogo no meio aí da Libertadores, entre Fluminense e Botafogo, esse clássico, tenha um time alternativo, não só por parte do Fluminense, como por parte do Botafogo. Mas tá vendo? A gente vai ter uma semana livre agora, depois a gente pega o São Paulo, depois a gente vai ter 15 dias de data FIFA. São períodos em que o Fluminense não vai estar jogando, que vai ser muito importante para recuperar, para dar um preparo físico e para dar uma sequência maneira depois para a gente, porque o que vem depois é Atlético Mineiro
é Libertadores, é o Juventude jogando fora de casa, depois tem o Atlético Goianiense jogando fora de casa. Então vem em boa hora essa data FIFA, esses 15 dias de descanso. Vamos lá, rapaziada, teve números bem interessantes, números importantes nesse jogo que nós tivemos no Campeonato Brasileiro, essa vitória por 2-0 em cima do Atlético Mineiro. Golaço do Serna em cima do zagueiro Battaglia, que ele deixou o Battaglia sentado, caído no chão. Um golaço do Serna, tá repercutindo em tudo quanto é lugar, mas o Fluminense fez números bem legais. Por exemplo, o Mano Menezes. O Fluminense com o Mano Menezes jogou 6 partidas como visitante pelo Campeonato Brasileiro e venceu 3. É muito importante o Fluminense voltar a vencer jogando fora de casa, pensando no jogo contra o Mineirão, no Mineirão, ou na Arena MRV, no jogo da volta, jogo decisivo pela Taça Libertadores. É bom o Fluminense ter essa sequência de vitórias fora de casa. Né? Porque, por exemplo, comparando com 2023, o Campeonato Brasileiro todo do Fluminense, o Fluminense só teve 3 vitórias. E olha que foi um ano vitorioso do Fluminense. O Fluminense ganhou o Libertadores, porra. E o Fluminense, no ano que ele ganhou o maior título de sua história, só venceu 3 jogos jogando fora de casa. E só no período que o Mano Menezes assumiu o Fluminense já tem 3 vitórias jogando fora de casa. Então os números são bem favoráveis, que mostra que a gente pode ficar animado com o jogo, decidir jogos importantes jogando fora de seus domínios no Maracanã. Então o Fluminense de Mano Menezes, jogando fora do Rio de Janeiro, teve 5 partidas, 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Bons números em comparação ao de 2023, que durante todo o Campeonato Brasileiro, apenas 3 vitórias. Outro também que está fazendo números incríveis no Fluminense, no Campeonato Brasileiro, é o Thiago Silva. 6 jogos disputados, 5 vitórias e nenhum gol sofrido. Até agora, no Campeonato Brasileiro, a zaga do Fluminense com Thiago Silva em campo não sabe o que é sofrer gol. Aí eu pergunto, é um monstro ou não é? Thiago Silva está invicto, é o jogador com maior aproveitamento com a camisa do Fluminense, 89%. No Campeonato Brasileiro 2024, desde sua reestreia. São 6 jogos, 5 vitórias, 100% sem sofrer gols e 91% em passes certos. O Fluminense vai ter um desfalque no jogo contra o São Paulo, que é o Martinelli. Martinelli recebeu o 3º cartão amarelo, o provável substituto é simples, natural, é o Nonato que está recuperado. Sai Martinelli por suspensão, entra o Nonato no meio de campo. Outra estatística muito boa, eu tô falei de vitórias, jogando fora de casa, no Brasileirão, com o Mano Menezes, 3 vitórias, esse negócio todo. O Thiago Silva, que a zaga do Fluminense não sofre gol quando ele está em campo no Campeonato Brasileiro. Até que enfim a camisa branca venceu, né? Depois de 7 jogos, 6 derrotas e 1 empate, o Fluminense venceu uma partida usando a camisa branca. O pessoal tá falando que é aquela camisa azarada, jogou lá no Mineirão contra o Atlético Mineiro com essa camisa e venceu. Pra mim, foi por causa do meião zebrado. Felipe Melo voltou a jogar uma partida inteira depois de mais de um ano. Outro dado estatístico importante. A gente ter o Felipe Melo em condições. Tudo bem que naquele gol anulado do Atlético Mineiro, eu acho que ele deu mole ali na cabeçada do Vargas. Estava mal posicionado, Vargas sozinho entre ele e outro zagueiro. A última partida completa do Felipe Melo tinha sido contra o Sport Cristal em junho de 2023. Mais de um ano depois, o Felipe Melo volta a atuar 90 minutos no jogo. Ele sempre saía, né, aos 45, no intervalo, acabava o primeiro tempo, ele não voltava para o segundo tempo, ele jogava 10 ou 15 minutos do segundo tempo e era substituído. Dessa vez, amigo, ele jogou os 2 tempos. Muito importante isso. Então é isso, que bom, boas notícias do Fluminense, o Fluminense jogando bem, o Fluminense voltando a vencer, jogando fora de casa, isso é muito legal. Deixe seu like, tá? Se inscreva, compartilha, dá essa moral pra gente, tamo juntos, até o próximo.